A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para o Rio de Janeiro para conversar com a cantautora Dulce Quental, que ficou nacionalmente conhecida nos anos 1980 com a banda Sempre Livre e também com seu trabalho solo, além das parcerias com muitos compositores da cena do rock carioca da época. Agora ela está lançando o seu 7º álbum de estúdio, Sob o Signo do Amor, com a produção dos irmãos Jonas e Pedro Sá. São 11 faixas com músicas autorais, uma dividindo a composição com Zé Manuel e outra com Arthur Kunz. Uma conversa sobre o alto exílio involuntário e mágico em Angra dos Reis e a sua nova fase musical como compositora. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, a gente vai direto para o Rio de Janeiro falar com Dulce Quental, gente. Dulce Quental está lançando um recente trabalho dela que chama-se Sob o Signo do Amor. Para quem não conhece, Dulce Quental tem uma história no rock and roll nos anos 80, tem um grupo Sempre Livre, depois uma série de discos solo que ela fez, né? E esse trabalho é o 7º álbum de estúdio da Dulce Quental. Bem-vinda, Dulce Quental. Vamos falar um pouquinho de tudo, né, que você tem feito, dessa sua estada aí em Angra dos Reis, que você curtiu um som, preparou o seu novo trabalho. Vamos contar todas essas histórias. Mas antes, né, eu quero te dar as boas-vindas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente hoje, né, como artista, né, nesse período aqui que estamos passando. Espero que a gente vá passar rapidamente depois das eleições de outubro, com relação à cultura brasileira. A primeira pergunta não tem nada a ver com o disco, daqui a pouco a gente vai começar a falar com o disco, mas tem tudo a ver com a sua trajetória. Você é uma pessoa, né, que tem uma ligação, é uma pessoa militante também em várias áreas, na poesia, na música e tudo mais. Como é que você se sente como artista nesse momento no seu país, aqui no Brasil? Pô, você mandou uma pergunta assim, já para dar uma cacetada, já uma começa... cacetada de primeira, porque, cara, eu vou te falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu estou muito deprimida. Eu me sinto muito deprimida, assim, essa é a palavra certa, porque a gente está vivendo uma série de mudanças, assim, na própria indústria da música, na indústria cultural, com o surgimento da tecnologia, né? É uma revolução, na verdade. A tecnologia trouxe uma revolução, trouxe coisas maravilhosas e trouxe desafios incríveis para a gente, como artista, e vocês como jornalistas, quer dizer, para todos os profissionais, né, que trabalham na área da cultura, né? Profissionais em geral, porque é uma revolução realmente na forma de trabalhar, né? Agora com trabalho remoto, né? Você vê, eu estou aqui fazendo um programa de rádio em que eu sou técnico, em que eu tenho o próprio equipamento de gravação, né? Você também, como jornalista, está fazendo na sua casa, a gente está conversando. Antigamente, quando eu lançava um disco, eu visitava assim 10, 12 rádios, né? Eu queria que você estivesse com a gente no estúdio, sinceramente. Eu sou saudosista nesse aspecto. Eu também. Não, e eu acho que a gente vai ter que voltar para essa questão do presencial. É uma questão de sobrevivência emocional para todo mundo, né? Porque acho que a gente está todo mundo meio adoecendo com essa tecnologia, assim, sabe? Porque a gente a gente é que nem plantinha, a gente precisa de água, a gente precisa de ar, a gente precisa desse contato para a gente poder se abastecer, se nutrir, entendeu? A gente precisa de abraço também, abraço, a questão da amizade, das relações pessoais, assim, afetivas. Eu acho que isso com a tecnologia se perdeu muito, e esse tipo de relacionamento que a gente acaba tendo nas redes sociais é um relacionamento frugal, né? Que a gente, na verdade, se apresenta de uma maneira um pouco idealizada, um pouco falsa, às vezes, né? Parece que está tudo bem, que a gente é aquela... Né? A gente é uma persona ali, é uma faceta, na verdade, um retrato que a gente faz. Mas eu estou deprimida porque eu acho que os valores se inverteram e se perderam muitas coisas, né, nesse modo de produção, assim, e nesse modo de difusão da música. Se perdeu
E já não é de agora, assim, quando você vê o documentário feito sobre a trajetória do Andy Arrow, por exemplo, você vê como que as coisas começaram ali, né? Essa questão da indústria e da sociedade de massas, né? E a questão do espetáculo, né? Da sociedade do espetáculo, né? Que passou realmente a ser muito mais importante você aparecer a figura do artista do que a própria obra. Eu acho que isso é que é a questão que me incomoda muito, é que a obra ficou em segundo plano. A questão da própria relação com os objetos artísticos deixaram de ser a questão, né? E a personalidade do artista, a exibição do artista, a privacidade do artista, isso passou a ser muito mais importante do que a obra. Eu acho que a relevância o que deveria ter destaque nos jornais, na mídia, deveria ser a qualidade da obra, a diferenciação daquela obra, sabe? O que ela tem de diferente, o que ela tem de singular, sabe? Porque a obra é muito maior do que o artista. Ela sobrevive no tempo, ela dialoga com outros tempos. Depois que a gente morre, né, aquilo fica. Então, ela reverbera outros tempos. E hoje em dia isso é o menos importante, na verdade. Você não consegue nem chegar, nem fazer as pessoas escutarem a obra. São poucas pessoas que têm essa escuta. Quando você lança um disco, agora eu estou sentindo, né? Eu lancei esse disco, poucos jornalistas escutaram, entendeu? Eu escutei. Você escutou, mas poucos escutaram. Poucos jornalistas escreveram sobre o disco, porque dá trabalho escutar um trabalho. A escuta exige uma atenção. E essa atenção exige um espírito crítico também, e uma capacidade de absorver o que você está escutando e poder digerir, poder relacionar isso com outras coisas. E a aceleração do tempo que a gente vive, a maneira como se consome as coisas, né? Quer dizer, como se vive também, eu acho que o consumo vem a partir também da maneira como as pessoas se relacionam com a própria vida, com o próprio objeto. Há uma espécie de empobrecimento geral da própria experiência da vida e a arte acaba sendo uma arte pobre, porque ela acaba também não refletindo essa experiência pobre com os objetos, com a realidade, entendeu? Que passa muito pelo sensorial. Eu acho que a gente não só a plantinha aqui, mas a gente é muito maior do que o digital, né? Quando às vezes as pessoas falando que a internet, ou sei lá, que vai ter um grande cérebro, uma grande inteligência que vai reproduzir o que é o cérebro, isso é uma grande besteira, porque o nosso cérebro, a gente é analógico, a nossa realidade ela é fluida. O que a gente vê nas redes sociais, na fotografia, nos vídeos, são fragmentos, são leituras, são coisas, são imagens chapadas, entendeu? Elas não têm a profundidade, elas não têm a subjetividade, elas não têm uma opção de coisa. E quando você começa a tomar essa realidade chapada, esses sons comprimidos, como a realidade, e tratar isso como a realidade, e a realidade passa a não existir, na verdade. Assim, e eu acho que todo mundo, acho que a humanidade no geral, está se dando conta disso, né? Assim, e eu vejo essa geração mais nova, algumas pessoas, né? Não todo mundo, aqueles que são os mais ingeniais, que são os mais interessantes, não estão entrando nessa. E com isso não estão nem conseguindo chegar no mercado de alguma forma. Entendi. Se estão chegando, não conseguem entrar no digital, não conseguem, entendeu? Porque eles querem viver, eles querem criar. Os verdadeiros artistas, eles se ocupam da criação. Eles não vão se ocupar de marketing digital, nem são agências de propaganda, entendeu? Assim, se eles ficarem na internet se autopromovendo, eles não vão criar, eles não vão viver, sabe? Então, eu acho que... E me deprime porque eu acho que isso
tá tudo dominado, como se diz. Mas nós não podemos ficar esmorecendo, né? Nós temos que ter a resistência. Eu acho que os artistas, no trabalho que vocês fazem, já é uma resistência. O que a gente faz aqui na rádio também é uma resistência. Usei a palavra resistência assim meio, né? Mas é uma forma de você não deixar que isso... Porque tem artistas, você falou muito bem, tem artistas que não querem jogar esse jogo, né? Eles não querem fazer o jogo dos cliques. Aí eu falo aqui, não sei quem está numa boa, aí inventa qualquer coisa, aparece, faz um escândalo qualquer, né? Aí tem um clique, aí eu chamo a atenção. E o cara, por acaso, está lançando um disco. Quer dizer, o cara, hoje em dia, para aparecer, tem que fazer um clique, tem que proporcionar à internet uma visualização para que as pessoas chamem a atenção para o trabalho dele. E tem artista que não quer fazer esse jogo, ponto. Não quer fazer. E aí não tem o espaço que você falou muito bem, não tem o espaço que mereceria. A dificuldade é que quando você não entra nessa coisa, né, do espetáculo, né, de vender a sua privacidade, ou de entrar nessa questão, tem um pensador que fala muito sobre a questão de que a gente virou meio que os objetos, né? Quer dizer, os aplicativos, as plataformas, tudo vai criando espaçozinhos assim, em que você acaba sendo quase um operário, você tem que ficar trabalhando para esses sistemas, para preencher, para fazer esses sistemas funcionarem. Assim, alimentar entendeu? esse sistema. Alimentar esse sistema, entendeu? Então você fica o tempo todo trabalhando, e de graça, né? Quer dizer, de graça. E a remuneração realmente do digital é um problema seríssimo, entendeu? Assim, a gente não tem como ter... Então, assim, se você faz um trabalho, como eu fiz, que você bota um dinheiro pessoal para fazer um disco, que você demora 4, 5, 6 meses para realizar um trabalho que é uma coisa que não vem... Que não tem uma fórmula, é uma criação mesmo, né? Esse disco feito por mim, pelo Jonas e pelo Pedro, foi um trabalho artesanal mesmo, né? As canções foram compostas, né, do nada, letra, música, tudo, e sem uma referência, quero parecer com aquilo, vou fazer uma coisa assim. Não, é uma coisa que vem de um trabalho interno mesmo, de atenção, né? De escuta, de juntar elementos e aí você faz isso, você oferece o melhor que você tem e você esbarra com essa cultura, quer dizer, com uma ausência de escuta, com uma ausência... Por exemplo, 99% das pessoas que escreveram sobre o disco copiaram o release no Brasil inteiro, quer dizer, não escrevem uma linha. Que absurdo. Não escrevem uma linha. Eu falei para a Eliane, eu fiquei muito impressionada. Assim, são blogs e blogs de jornalistas copiando, mas sem escrever uma palavra, uma observação pessoal, porque dá trabalho. E muita gente, às vezes, até publica alguma coisa, mas nem ouviu o disco, sabe? Então é muito, muito difícil. E aí você não consegue, com isso você não consegue fazer show, porque você, entendeu? Você não consegue fazer a sua música chegar. Você chega na plataforma digital lá e como você não tem não sei quantos pré-saves e não tem não sei quantos seguidores, a própria distribuidora ou os próprios players não dão muita atenção para o seu lançamento, entendeu? Você desaparece, é como uma garrafa jogada no mar, assim, sabe? De vez em quando chega em algum lugar. Agora, eu acho que a arte, os verdadeiros artistas, sempre foi mais ou menos assim, na verdade, né? Acho que quando você faz um trabalho que tem um espírito crítico, que tem uma verdade assim no sentido de uma honestidade, o caminho é diferente mesmo, né? Do que aquela coisa realmente feita para o mercado, feita para agradar os outros, entendeu? É diferente. E é verdadeira, esse que é o detalhe. É diferente, é verdadeira. São fronteiras diferentes, assim. Outro dia eu vi uma crítica falando assim, você não pode querer estar ali. É que a gente já teve isso na música, né? A gente já teve bons artistas fazendo uma música popular, interessante, crítica, e ao mesmo tempo tendo sucesso popular, né? A gente já teve isso. Acho que é possível, né? Claro. Eu não acho a minha música tão difícil assim, com exceção de uma ou duas músicas que têm temas mais politizados ou mais articulados e tal. Não é uma música tão difícil, tão inacessível assim, sabe? Agora, o nível é muito baixo, há um empobrecimento da linguagem, né, artística no geral, há uma valorização do senso comum, né? Quer dizer, tudo que é senso comum tende
a ter um espaço, se você tem uma singularidade, se você procura. Agora, eu acho que, como artista, a gente não deve subestimar o público, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que oferecer o nosso melhor. O nosso melhor. Porque cada obra, a obra ou uma música, ela tem várias camadas cognitivas. Algumas pessoas podem parar na primeira, outras podem parar na segunda, outras podem encontrar alguma citação, uma referência de alguma coisa que vai bater para elas. Eu acho que uma obra aberta ela é exatamente isso. Ela tem muitas possibilidades de leitura e tem uma riqueza. O que a gente percebe, e que é triste, que aí me dá depressão, é perceber que as obras que têm essa riqueza e que exigem um pouco mais de uma atitude menos passiva do espectador, tendem, ou de uma atenção mais. Por exemplo, eu quis muito, estava até falando com um amigo outro dia, o que eu quis muito nesse disco foi trabalhar a questão da atenção, porque eu acho que a nossa atenção e o nosso tempo está sendo roubado, entendeu? Com essa questão da tecnologia, da aceleração que a tecnologia está trazendo, né? Quer dizer, tudo quer roubar a nossa atenção. A atenção hoje é a coisa mais preciosa que você tem. E todo mundo está doando, está dando, está vendendo, está dando de graça quase essa coisa tão preciosa que é a atenção, né? Pois é. Bom, é muito complexo a primeira questão que você falou. Você está deprimindo, mas você está compondo. Isso que é importante, né? E mostrando o trabalho. E a gente tem a missão aqui na rádio e todos os outros jornalistas que se propuseram a esse trabalho de divulgar o trabalho que vocês estão fazendo. Porque o problema é esse, né? As pessoas que fazem um trabalho com qualidade não têm espaço para divulgar, porque sempre é o senso comum que você falou. Toca aquele tipo de música e o pessoal só toca. Parece que o Brasil, né? Se o cara ligar uma rádio hoje aqui, acho que só tem esse tipo de música. O Brasil tem uma diversidade incrível e a rádio procura mostrar isso, né? Essa que é a ideia nossa aqui. Por isso que tem tudo a ver você estar aqui com a gente hoje, certo? Vamos começar a ouvir mais o disco inteiro já? Começando a ouvir duas faixas. Apenas uma Fantasia e Vagalumes Fugidios. Vagalumes Fugidios. Fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora, Dulce, por favor. Olha, o Apenas uma Fantasia surgiu um pouco assim de uma coisa que eu sempre ouvi a vida inteira, às vezes de amigos, da família, do meu pai, então nem se fala, tipo, Dulce, quanto a carreira artística, ser artista é apenas uma fantasia, pô, sabe? Você não vai conseguir. Você vê como é o Brasil. Você vai viver de quê? Você vai viver de quê? Você não vai conseguir nunca nada de ganhar dinheiro e enquanto você tem essa honestidade, tem 10 pessoas atrás de você fazendo qualquer coisa para fazer sucesso e você vai sempre estar em último lugar e ninguém vai prestar atenção, você vai sempre se ferrar e ele tem toda a razão, por isso que eu estou deprimida, porque todas as vezes que eu faço um disco, eu fico deprimida com o que acontece depois, porque é sempre um retorno muito aquém do investimento que a gente faz, né? E depois passam os anos, eu vou fazendo outras coisas, acho que não vou fazer nunca mais, e acabo fazendo de novo, sabe? A mesma coisa, acho que eu vou ficando mais velha e vou fazendo, sabe? Ao mesmo tempo, é tão poderosa quando a gente consegue fazer um trabalho artístico realmente, é tão poderoso o efeito que ele tem sobre as pessoas, assim, o efeito transformador, educativo, é muito mais a questão qualitativa das pessoas que você também está atingindo, sabe? E o efeito que isso tem. Então, acaba que esse retorno vem, de alguma maneira, muito mais através não de um sucesso comercial, financeiro, mas através de um reconhecimento. Né? Então, isso é uma qualidade de reconhecimento que é muito importante. Se a música já tocou determinadas pessoas, você já cumpriu a sua missão, né, Dulce? Eu ouvi essa música e fiquei emocionado e me levou. Eu acho que a Clarice Lispector dizia isso, sabe? Se tem uma pessoa do outro lado que a mensagem chegou, sabe? Então você sente. E antes de tudo, o seguinte: a gente, como artista, a gente não faz necessariamente para o outro, a gente faz para o nosso outro, quer dizer, é uma alteridade. A gente faz porque aquilo dá um sentido para a vida da gente, porque a gente faz para a gente se conhecer, porque quando a gente faz uma obra, é através da obra que a gente também se conhece, que a gente também se comunica com a gente mesmo sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente quer ser, sobre as nossas aspirações, sobre aquilo que a gente pensa. E eu estava vendo ontem uma entrevista com a Anaïs Nin, que é uma escritora
muito importante, uma mulher que foi muito de vanguarda, assim, na década de 20, 30. E ela fala uma coisa que por acaso, outro dia, numa entrevista, eu tinha falado, eu achei engraçado que ela disse a mesma coisa que eu. Eu acho que o artista cria um ambiente onde ele se sente bem para viver, onde ele poderia viver. Então, como a gente não consegue se adaptar ao ambiente, à realidade, a gente, na verdade, cria uma outra realidade, que é a realidade ao qual a gente gostaria de viver, gostaria de conviver. Então, eu acho que, de certa forma, o artista faz isso, antes de tudo, uma questão de sobrevivência. É um sentido que você dá, é uma brincadeira. Eu tenho uma música no disco que fala sobre isso também, mas você estava me falando, na verdade, eu estou fugindo da pergunta do Apenas uma Fantasia, que surgiu também da questão das manifestações em 2013. Né? Essa irracionalidade, assim, que na verdade apareceu ali, essa força, né, né, o Brasil todo museu, o gigante acordou, o gigante, havia ali um desejo de mudança, né? E isso é uma coisa que, por mais que o sistema, em vários momentos, se aproprie, logo em seguida você viu que aquilo acabou indo para um caminho nada transformador. Fomos para o retrocesso, acabamos no retrocesso, mas esses momentos em que, na época, isso lembra uma frase do Lacan que falava, né, maio de 68, as estruturas foram para as ruas, entendeu? Assim, quer dizer, a linguagem, existe uma coisa que realmente a política ou mesmo as instituições não conseguem dar conta, que a criatividade das pessoas, as pulsões, né, os desejos, em algum momento se apropria, mas sempre se escapa alguma coisa, sabe? Então, a gente não pode ficar... Eu luto muito contra essa minha... Não é nem depressão, uma espécie de melancolia. Assim. Eu sou uma pessoa melancólica. Né? Assim, eu luto contra a melancolia, porque a melancolia ela é meio o discurso do fatalismo. É você achar assim, porque as coisas estão assim, não tem como mudar. Tá tão desequilibrado, assim, sabe? Os caras estão ganhando tanto, a gente está levando tanto de levada, que o melancólico fala, por que eu vou me mover, por que eu vou fazer as coisas, que as coisas estão assim. Mas a gente tem que pensar que, assim, por trás das instituições e por trás tem pessoas. Então, essa luta, a gente tem que continuar, inclusive porque a história avança dessas resistências, desses retrocessos, nunca é um caminho linear. Né? Você vê que na história a gente já houveram civilizações super avançadas, né? Movimentos políticos que foram, né? Que mudaram as coisas realmente. Né? Então, Apenas uma Fantasia nasceu um pouco assim, e o hip hop que pintou ali no final foi uma coisa que eu compus assim na véspera da gravação, assim, ela não fazia parte da música, mas é uma coisa, rascunhos que eu mais ou menos tinha escrito, que fala isso, né? O que pode o desejo, a capacidade que a gente tem de... Isso que é apenas uma fantasia, isso que é uma fagulha, isso que não é nada, pode virar sempre alguma coisa, pode explodir, como a gente vê na história, né, da Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Praça de lá, a Primavera de Praga, né? Assim, você vê que isso de vez em quando acontece e a gente não pode esquecer. Isso aí. Então vamos ouvir Apenas uma Fantasia e o Vagalumes Fugidios. Você não falou nada do Vagalumes Fugidios. O Vagalumes Fugidios surgiu exatamente da leitura dos escritos corsários do Pasolini, que foi um pensador, escritor e cineasta. E o Pasolini, que viveu o fascismo italiano ali, quando ele era muito jovem, ele caminhava ali pelos arredores de Roma, ele era muito jovem, estava com uma opção de uma garotada da idade dele, não sei o quê, bebendo, eles foram para uma montanha onde tinha cheio de vagalumes, não sei o quê, e lá de longe ele via os exércitos, via aqueles holofotes dos exércitos fascistas controlando a cidade, policiando a cidade, não sei o quê, e depois ele pensou, eles dançaram, beberam, ele foi para casa, depois ele pensou, isso é uma carta que ele conta para o irmão ou primo dele, tal, ele fala que essas pequenas experiências que a gente tem, a nossa vida, as nossas narrativas, isso, na verdade, é o que o fascismo quer terminar, porque o fascismo, na verdade, quer destruir. O fascismo ele cria uma grande verdade, né? Que é como se fosse uma grande luz da verdade,
ele cria, na verdade, um grande apocalipse, ele cria uma grande tragédia que depois ele vai oferecer uma situação mágica, na verdade, uma pseudociência, que aconteceu com o nazismo, né? Vai oferecer isso como uma solução e destrói as nossas pequenas experiências, que são pequenas luzes, como vagalumes, assim, sabe? É muito interessante essa ideia da cultura como sendo a construção, a manifestação das nossas pequenas experiências. Então, o que está sendo destruído, e esses escritos corsários do Pasolini antevêm essa sociedade de massas que ele viria trazer uma sociedade do espetáculo que destruiria a cultura popular. Né? Então, ele escreve isso em vários artigos nos escritos corsários. E eu estava lendo um pequeno livro do Didier Huberman, que é um intelectual historiador da arte, falando sobre isso. E aí eu fiquei muito... Isso coincidiu com esse momento que a gente está vivendo no Brasil, desde o governo Bolsonaro, que a gente vê a cultura, né, a tentativa de destruir as instituições, a terra de ninguém que está acontecendo, né, no Brasil, assim, e a gente vê que isso tudo foi previsto, né, foi construído, não veio de agora, né, é uma coisa que veio desde da década de 50, 60, foi um processo todo construído, né, historicamente, que não é uma coisa só no Brasil, você vê agora na França, né, as eleições na França, como a extrema-direita está chegando perto, né? Então, assim, é uma coisa muito assustadora, e isso tem a ver todo com esse domínio tecnológico, com as fake news, com esse processo todo de emburrecimento, né, de perda da experiência do real. E eu acho que vai ter um retrocesso, a humanidade vai ter que fazer um retrocesso. Então, essas músicas, na verdade, são as músicas pretensiosas do disco, eu digo artisticamente, porque eu acho que o artista que não é pretensioso devia fazer outra coisa. Claro, sabe? Acho que a gente tem que tentar. Ninguém sabe quem é Pasolini. Ótimo. Vai lá e pesquisa, vai lá e pesquisa. Vai lá saber quem é Pasolini, quem foi, o que ele falou, escritos corsários, o que é isso? Então, eu acho que isso que eu estou querendo dizer. Eu, como artista privilegiada, que estudei, que tive educação, que tive acesso à cultura e tal, eu não vou fazer uma música pensando, eu não vou falar de Pasolini, porque ninguém sabe quem é Pasolini, imagina, sabe? Eu não vou botar a palavra vagalumes fugidios, é uma coisa muito complicada isso. O que é isso? Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu acho que a melhor maneira como a cidadania da polis, que eu posso, como cidadã, como artista, é dar o meu melhor, entendeu? É dar o meu melhor, porque eu acho isso é elevar a música, elevar o espectador, é respeitar o espectador, antes de tudo, entendeu? Beleza. Isso aí, então vamos ouvir Apenas uma Fantasia e Vagalumes Fugidios. Roda! Roda! É apenas uma fantasia. É apenas uma fantasia. E você não consegue abrir mão, vencida a validade, desconectada da ação. São apenas fantasmas sem sangue nas veias, vivendo do passado como religião. Essa canção é apenas uma fantasia. Essa canção não tem fim. Essa canção é apenas uma fantasia. São só palavras e a língua na boca, e a boca quando diz não. Não há vida que não passe agora, por alguma forma, sem razão. Não há vida que não passe agora, por alguma ordem de destruição. Não
tecendo rios, rios de pensamentos, redes de sentidos em correntes flutuantes no espaço das cidades do interior. Plasma, língua acesa, mariposa, coisa vaga, a vertigem de um fantasma na sala de jantar. Apenas uma fantasia que não é perfeita como as luzes de neon dos abjetos objetos da nossa servidão, a servidão humana, oca, informatizada pelas tecnologias do eu, tecnologias do eu. Mas o que pode, o que quer dessa língua, o carnaval, a alegria e essa fantasia, resto de pulsão, sexo consumado, buraco sublimado da nossa condição, a condição humana. O celular, Narciso do outro lado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Mas o que pode, o que quer essa magia, o desejo. Mas o que pode, o que quer essa magia, o desejo. Esse cisco no olho do tempo, tecendo rios, rios de pensamentos, redes de sentidos em correntes flutuantes no espaço das cidades do interior. Plasma, língua acesa, mariposa, coisa vaga, a vertigem de um fantasma na sala de jantar. Apenas uma fantasia. E você não consegue abrir mão. Já que não posso ter você, levei todos os seus livros para a cama, dormi abraçada aos seus poemas, sonhei com musas assaltando sonhos, vagalumes fugidios nas montanhas de Pasolini, ao vislumbrar o fim da nossa humanidade, o fascismo das massas chegando ao poder, o fim da inocência e do amor. Dancei pelada toda noite, no lampejo daquela consciência acesa, antes do túnel que nos levou. Estar com você é como voltar a ser de novo um vagalume, copulando sonhos e poemas de acasalamento, em mensagens trocadas ao luar. Música pra traçar linhas de fuga no lusco-fusco das noites e memórias. Vagalumes fugidios nas montanhas de Pasolini, ao vislumbrar o fim da nossa humanidade, o fascismo das massas chegando ao poder,
fim da inocência e do amor. Dancei pelada toda noite, no lampejo daquela consciência acesa, antes do túnel que me levou. Estamos de volta com a Dulce Quental, ela está diretamente do Rio de Janeiro, ela está lançando esse trabalho incrível que é Sob o Signo do Amor, e ela fez basicamente a estrutura do disco. Você se ficou lá em Angra dos Reis, conta como é que foi o processo desse trabalho aí. Você ficou lá, voz e violão, pensando as canções. Nesse tempo de pandemia serviu para isso, né? Também, né? Porque a gente ficou assustado, a gente ficou meio isolado e tal. Foi por aí? Como é que foi esse processo de preparar? Foi por aí, na verdade, eu ia fazer 60 anos, né? Assim, eu tinha planejado uma viagem para a França, para rever amigos que eu não via há muitos anos, porque eu morei antes de entrar para o Sempre Livre, antes de 83, eu morei na França uns 2 anos, então tinha 36 anos que eu não ia a Paris, eu queria voltar. Eu organizei essa viagem toda, e quando essa viagem não aconteceu e a pandemia apareceu, eu fui para Angra dos Reis, encontrei essa casinha, que era uma casinha que fazia parte de uma propriedade lá de um cara super assim no mercado financeiro, não sei o quê. Só que o cara adorava música, ele adorava rock dos anos 80, não sei o quê, e tinha essa casinha que tinha um stand-up, uma canoa. Eu falei, vem cá, você não quer alugar para mim, não sei o quê? Fã da Dulce Quental também, portanto. Se gostava da música dos anos 80, tem que passar por você. Né? Aí ele alugou para mim, aí eu arrumei, botei umas esteiras, não sei o quê, puxei uma internet, não sei o quê, e fiquei nessa casa. Algumas canções já estavam, por exemplo, Apenas Uma Fantasia já estava composta, mas Vagalumes foi composto lá, Com Mais Prazer, grande parte foi composta lá. E essa coisa, né, de você exatamente de viver uma experiência interessante, porque eu fiquei nessa casa, era muito próxima do mar, eu adoro o mar, então eu saía de manhã, nadava em costa sozinha, assim, tipo, sabe, ficava 1 hora nadando em costa e voltava. Inveja. Depois eu pegava um stand-up, entendeu? Não sei o quê. Aí 11h30 fazia meu almoço. E você consegue ficar... Desculpe a pergunta ignorante. Você consegue ficar em pé? Você tem aquela capacidade de segurar ali? Lógico. Olha, que beleza. Depois que eu nadava, eu botava Bob Dylan, assim, o último disco do Bob Opa! Dylan. Eu adorava aquele disco maravilhoso. Aí eu botava Bob Dylan em um stand-up, ia para o mar, ficava assim... no mar, assim, 40 minutos no mar, só ouvindo Bob Dylan. Foi assim muito uma experiência maravilhosa, assim, ir no mar, quando você está no mar. O mar, você começa a trabalhar com... Por isso que eu te falo da experiência rica sensorial, você começa a trabalhar com seus instintos, porque o mar é uma coisa que muda o tempo todo. Então, às vezes, eu nadava e, quando eu voltava, o mar já estava completamente diferente, eu tinha que enfrentar, demorava o dobro do tempo para voltar, sabe? E você tem que lidar com o seu medo, pode aparecer um peixe ali, você está no mar, pode aparecer um tubarão, né? Então, assim, uma raia, pode A baleia jubarte, ela circulou por Angra, se subiu no litoral norte de São Paulo também. A baleia jubarte esteve por aí outro dia. Aqui no litoral de São Paulo. De repente você está lá, vê a baleia jubarte, já imaginou? Que lindo. Não, você tem que lidar com seus medos, assim, sabe? E o seu instinto de sobrevivência. Então, o que acontece? Eu ficar isolada num lugar, olhando o céu de noite, aquele céu grego maravilhoso, aquelas estrelas, e você ficar ali, sabe? Isso vai desenvolvendo uma coisa de uma sensibilidade diferente, assim, o silêncio. E aí eu pude me escutar talvez mais, e aí as canções foram nascendo. Eu levei o computador para Tools, então eu comecei a registrar as canções lá no violão e voz e tal, e quando eu voltei para o Rio, 6 meses depois, porque eu queria ter ficado em Angra, na verdade, eu não queria ter voltado, sabe? Eu juro para você, eu encontrei a minha vida, eu fui muito feliz lá, sabe? E depois que você vive na natureza e muito próxima, com uma vida assim simples, você volta para um apartamento com paredes e vizinhos e barulho, e você não se adapta mais. Eu estou bem inadaptada, para te falar a verdade. Assim, estou tendo que... Curioso
Estou tendo que rebolar aqui. Mas sempre haverá Angra, como diz aquele filme, que parafraseando, né? Sempre haverá Paris, que você citou, sempre haverá Angra dos Reis, você pode retornar. É verdade. Não, mas várias coisas aconteceram também, eu me apaixonei nessa história também, porque depois de uma certa idade, assim, com a filha já mais velha, não sei o quê, você voltar, eu acho assim, a gente que está com os filhos mais velhos, assim, voltar a ter uma vida rica em termos de erotismo também, sabe? Então, por acaso, foi tudo ao mesmo tempo, porque surgiu essa coisa de pranga, e ao mesmo tempo eu conheci uma pessoa no início da pandemia, e todo mundo que estava isolado, sem sexo, sem nada, para mim foi totalmente ao contrário. Eu vivi um grande amor, estou vivendo um grande ótimo. amor. Foi um período super exuberante, assim, sabe? Que bom. De uma sexualidade aos 60 anos muito rica, né? Isso também é uma coisa nova para todo mundo, né? Porque antigamente uma mulher de 60 anos era uma mulher velha. Era uma mulher que estava com netos, tem muitas amigas que estão com netos já, mas assim, que só tinham essa opção, vamos dizer assim, verdade. sabe? E eu tenho uma vida muito, muito jovem, na verdade, porque eu trabalho já há 10 anos com artistas muito jovens, né? Porque eu tenho um selo e uma editora, e trouxe para esse selo e para a editora artistas jovens. E eu acho que cafezinho, né? Cafezinho Edições, Belo nome. Porque o artista, na verdade, é a criança que cria, né? Quer dizer, o artista que fica na gente, que se desenvolve, a gente amadurece, enfim. É o artista que cria, é a criança que brinca ali, que o artista que cresce sendo artista, ele preservou uma coisa da criança dele, né? Da brincadeira, porque criar é uma grande brincadeira. E é bonito assim, poder né? preservar isso, né? Para dar um sentido às coisas, a beleza também, né? Não, e exatamente, você manter esse primeiro olhar sobre as coisas, essa inocência de olhar as coisas como a primeira vez. O poeta é isso, por isso que você vê um Fernando Sabino, com, sei lá, né, até o final da vida, era uma criança, entendeu? Os poetas são eternas crianças, eles sempre têm esse primeiro olhar sobre as coisas, essa inocência de olhar as coisas pela primeira vez, né? Então, eu acho que isso atraiu, eu acho que também você se renova muito como artista, por isso que eu não tenho nada de saudosismo em relação aos anos 80, sabe? Eu adorei ter vivido aquela época, eu vivi intensamente, mas você lançou, depois do Sempre Livre, você lançou uma série de 1, 2, 3, 4 discos, um em seguida do outro, né? Nos anos 80. Mas nunca foi uma produção, né? Os anos 80 foram, mas nunca assim, na verdade, nunca foi. Eu perdi o público todo que eu tinha quando eu comecei a minha carreira solo, praticamente, entendeu? Assim, aquele público do Sempre Livre, que tinha uma linguagem mais adolescente, era uma linguagem mais irreverente, as letras eram mais simples, entendeu? Eu perdi muito do público quando eu comecei, eu nunca retomei, eu nunca consegui me estabelecer, por isso que eu me considero meio como se fosse meio o próprio vagalume fugidio, no lusco-pus. Mas ganhou outro público também, vamos falar a verdade também. Você ganhou outro público. Eu tenho um público que me acompanha, é um público pequeno, entendeu? Mas é um público muito fiel, está comigo, conhece tudo. E agora, nos últimos anos, eu acho que vem se renovando muito. Então, tem muita gente que não viveu aqueles anos, os próprios meninos, o Jonas e o Pedro, têm 40 e poucos anos, eles daqui a pouco a gente vai falar do trabalho deles, que você trouxe eles dois eles eram crianças para ajudar no seu projeto. Muito legal. Eu tenho a idade dos pais deles, entendeu? Assim, então assim, acontece que o artista se renova muito nessa troca com as novas gerações, entendeu? Porque a linguagem, aí que é a questão que eu estava te falando, da questão da obra, a linguagem vai evoluindo, então você não pode ficar naquela mesma linguagem, né? Você tem que evoluir com a linguagem. A linguagem é uma coisa viva. Então, como compositora, eu acabei optando, acho que porque eu sou uma pessoa das letras, né? Eu tinha uma formação universitária, vim das ciências sociais, da filosofia, me formei em jornalismo. Então, a minha ligação sempre foi muito com a palavra, né? Depois eu fui desenvolvendo esse aspecto da música, fui fazendo mais a música, porque eu acho que a música é a melodia que interpreta a letra, né? Eu me dei um pouco conta que se eu fazia uma música com Frejá, por exemplo, ela ficava uma coisa. Se eu dava a mesma letra para uma outra
um outro compositor, ficava uma outra coisa. Então, aos poucos, também eu fui percebendo que o estilo se faz muito das nossas características. E as nossas características, necessariamente, são os nossos limites também, né? Então, eu comecei a optar por desde o Beleza, na verdade, do Beleza Roubada, esse disco que eu lancei em 2004, que eu fui trabalhando mais essa questão do estilo, né? De trabalhar a linguagem. Optei mais por ser uma cantautora e menos uma intérprete, de cantar coisas menos, mais minhas, assim. Do que dos outros, óbvio. Claro. Do que dos outros, não que não me interesse por cantar a coisa dos outros, mas eu acho que eu tenho uma fala mesmo, eu acho que eu tenho uma coisa da criação, eu gosto da criação, eu acho que é o aspecto de todo o trabalho que eu mais gosto. Agora, eu gosto muito do show, eu sou muito performática, eu estou louca para fazer o show desse disco, por exemplo, estou louca, estou esperando o Jonas terminar umas coisas dele aí, para ver se a gente consegue juntar, eu, Jonas, Pedro, a gente consegue fazer o show desse disco, que eu acho que vai ser muito bonito, entendeu? E você vem para São Paulo para apresentar esse show para a gente ver aqui e vem na rádio também. Pronto, está comprometido. Vamos ouvir Poeta Assaltante e A Pele do Amor. Fala um pouquinho dessas canções, que a gente quer aproveitar para tocar o disco, né? Vamos curtir o disco também, que a gente. O papo é uma delícia, mas também as pessoas querem ouvir o disco. Está falando, aí vamos ouvir o disco. Então, Poeta Assaltante tem uma coisa incrível que é exatamente essa coisa da bricolagem, né? De você o artista. A gente, na verdade, quando começa a compor, e todo artista, ele começa a imitar um pouco aquelas pessoas que ele admira, né? Seja escritor, seja quem for, né? Faz parte, né? A referência. São as referências, a gente começa a ocupar, vamos dizer, roubar um pouco de todo mundo e tal. Só que a gente quer imitar e a gente não consegue fazer igual, e aí começa a ficar diferente, e começa a virar o nosso estilo, a gente não consegue imitar totalmente, sabe? Mas aí, enfim, a Poeta Assaltante tem uma citação de alegria muito legal na introdução. Tem a participação de dois artistas espetaculares. Um é um poeta chamado Jorge Iso, que é poeta e pintor, e eu uso fragmentos de um poema dele, de um livrinho chamado Paris Não é uma Festa, um livro incrível. E como o Jorge não tem uma voz, ele falou assim, Dulce, eu pedi para ele recitar o poema, ele falou, eu não tenho uma voz assim muito bonita, eu vou chamar meu amigo Alan Reading. E o Alan Reading tem uma história também incrível. O Alan Reading foi jornalista, quer dizer, ele é jornalista, escritor, mas ele morou muitos anos no Brasil e foi o correspondente do New York Times aqui no Brasil. Uhum. E depois foi editor também do New York Times na França durante muitos anos, mora lá e escreveu chamada A Festa Continua, um livro que fala sobre exatamente a Paris dos americanos, né, no Entre Guerras, né, um livro incrível que saiu até pela Companhia das Letras aqui. E ele é dramaturgo também, escreve para teatro, escreve para ópera, é crítico e mora em Paris. Aí o Alan é vizinho do Jorge em Paris e o Jorge capturou o Alan e o Alan recita esses poemas. Legal. Deu uma canja com uma voz muito charmosa, uma voz assim que parece um beatnik falando, assim muito charmoso. Que legal. Ficou muito interessante. E a outra música, A Pele do Amor, foi a música que até agora teve mais sucesso assim do disco, né? Ela entrou em várias playlists, assim, o público está gostando bastante. Eu fico bastante contente com essa canção. Tem a ver com essa coisa de o motivo dessa letra é aquela questão de que daquela pessoa, e como quase todos nós, né, a gente é criado muito para agradar o outro, para servir o outro, né? Uma coisa que Etienne de la Boétie falava da servidão voluntária, né? Que foi até um dos motivos da Revolução Francesa, né? A gente ficar servindo ao tirano, aos pequenos tiranos das nossas vidas, assim, pode ser desde um governante até um familiar, né? A gente vive a vida inteira querendo ser amado, querendo agradar o outro. E a pessoa tem uma hora que você fala assim, porra, o que eu estou fazendo aqui? Assim, a autoestima da gente vai ficando lá embaixo, né? Porque a gente vê que não adianta nada, né? A pessoa não adianta, aí tem uma hora que você desiste, que você fala assim, porra, sabe?
eu simplesmente vou ser, eu simplesmente vou fazer, eu simplesmente vou seguir. É um ato afirmativo do desejo de ser, de fazer e matar essas pessoas, né? Esses não seria alter ego, não, seria esses tiranos, né, que estão internalizados dentro da gente, né, que faz com que a gente seja tem familiares servil. que são assim mesmo, você falou tudo. Não, e a gente desiste. Não, e no final, quando a gente desiste de agradar qualquer pessoa e respeita os nossos desejos, o nosso ser, não sei o quê, aí o mundo fica maravilhoso, sabia? É difícil, é preciso ter muita coragem. Eu acho que a maior parte da vida a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Assim. A gente está sempre querendo agradar os outros e se desagradar. E sempre estão dizendo, você é muito egoísta, porque você só pensa em você, não sei o quê. Então, mas eu acho que não é nada disso. Eu acho que a gente só tem como encontrar o outro se a gente se encontra, sabe? A gente só tem como dar alguma coisa realmente genuína para as pessoas se a gente se a gente se respeita antes de tudo, sabe? Legal. Vamos ouvir então o Poeta Assaltante e na sequência A Pele do Amor. Roda! Roube como uma artista, rouba seus sonhos, o diamante. Seja mais um poeta, um impostor. Assalte algo, se surpreenda. A guerra aponta de uma flecha, a embriaguez de uma festa. Tome um pileque por amor. Furte a violência do acaso, imite a voz dos deuses e seus atores. Dê sentido e fim à própria dor. Porque não há nada de novo no sol, nada de novo debaixo do sol, nada de novo, nada original. Porque não há nada de novo no sol, nada de novo debaixo do sol, nada de novo, nada original. Nada original. Walt Whitman wrote, "Sweet and sad is the life and the love. My eyes, my nose, your smell, your smile. Our movement like the waves in the sea, music like wind. Our happiness never stops." Roube como um artista, um assaltante. Roube o brilhante. Viva com o desejo de um amante aos pés da cruz. Pinte um quadro com verdade e sangue. Escreva o livro que ainda te assombra. Dê destino e fim à própria dor. Porque não há nada de novo no sol, nada de novo debaixo do sol, nada de novo, nada original. Porque não há nada de novo no sol, nada de novo debaixo do sol, nada de novo, nada original. Home, sweet home. Nada original. White House, Black Swan. Behind the grave. My life, your life, our desires, our friendship. Quero estar
os seus cabelos me aninhar entre as suas pernas como uma segunda pele. Mas já não me interessa o que você pensa. Voltei pra mim, estou de volta sob a minha pele, fiz um lugar na carne do mundo, sob a epiderme, onde cabe qualquer dor, sob o signo do amor. Sob o signo do amor. Hold on. Quando você me diz sonhou, me encontrei tão fora de mim, a trocar beijos por espinhos, sonhos por migalhas de carinhos. Mas já não me interessa o que você pensa. Voltei pra mim, estou de volta sob a minha pele, fiz um lugar na carne do mundo, sob a epiderme, onde cabe qualquer dor, sob o signo do amor. Sob o signo do amor. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Dulce Quental, diretamente do Rio de Janeiro. Está lançando Sob o Signo do Amor. São 11 faixas, a gente está passeando por essas faixas. Quase todas as músicas são da Dulce, só que uns têm parceria também. Tem com o Zé Manuel, né, grande figura, pianista, que já esteve com a gente aqui. Tem com a Arthur Kunz também, outra parceria. E as outras canções, pelo que estou vendo aqui, das 11 faixas, são todas da Dulce Quental. Agora, eu queria saber, você estava começando a falar dos dois, do Pedro Sá e do Jonas. Como é que você trouxe eles para... Você já conhecia o trabalho deles? Você quis... Você podia trazer a turma dos seus amigos dos anos 80, digamos assim, na boa. Ou podia trazer uma turma nova, né? Você preferiu uma nova geração para reciclar, para você ter um som diferente. Qual que foi a proposta ali de trazer essa rapaziada para trabalhar com você nesse disco? Como eu te falei, na verdade, nos últimos 10 anos eu já estava conectada com essa geração. Eu me distanciei muito da minha turma dos anos 80, ainda mantive algum contato com o Frejá, é o único que eu ainda tenho algum contato, muito em função da composição. A gente compõe muito junto, a gente pode ficar anos sem se ver, se encontra e a gente faz. Eu fiz uma música para o último disco dele, chamado Planetas Distantes, né? Uma parceria da gente.
Então, a gente está sempre se falando, porque a gente tem realmente uma afinidade na área da composição. Mas o Frejá já está num nível de carreira, né, totalmente diferente do meu, já não tem muito tempo também para compor, então eu comecei a investir mais nessa questão das parcerias. Conheci o Zé Manuel tem mais ou menos uns 10 anos num festival, ele estava começando a carreira dele. Grande cara. E, inclusive, ele fez, na época, em 2010, ele fez uma participação num show que eu fiz aqui no Rio. Tem um outro compositor parceiro meu também, Paulo Monarco, que é maravilhoso, também dessa novíssima geração. E o Raul Misturada também. Opa, outro amigo aqui. Que é fantástico. O Raul, eu lancei vários discos do Raul através do selo da Cafezinho, e a gente compôs uma canção muito bonita chamada Frágil Beleza, que ele gravou nesse último disco dele, com um quarteto de cordas. O Raul, na verdade, era o cara que ia produzir meu disco, já um disco há 2 anos atrás, a gente já estava conversando sobre isso. Só que eu e o Raul, a gente já tem tanta parceria, eu já sou editora dele, eu já lanço os discos dele, a gente já compõe. A gente já é amigo, já é tanta coisa que era sobrecarregar demais a relação da gente, sabe? E o Jonas, a gente já tinha se aproximado um pouco por causa do Zé, o Jonas tinha vindo aqui em casa. Quando o Jonas fez o disco dele, o Puber, eu achei um disco espetacular. Assim, eu acho o Jonas um dos melhores letristas da geração dele. Eu acho a voz dele linda. Esse disco Puber, eu me apaixonei. Quando ele fez a estreia do show aqui no Rio, eu fui no show. Aí a gente se conheceu e a gente começou a se aproximar, porque a gente também tinha nosso professor de canto era comum. Nós fomos alunos do Eládio Pérez Gonzalez, que é um grande mestre, que faleceu até de Covid, né, durante esse período agora. Tinha 90 e poucos anos e era um grande mestre, um cantor barítono, cantava em várias línguas, morava aqui pertinho de mim, foi meu grande mestre, e do Jonas também. E o Eládio, inclusive, foi professor da Elisete Cardoso, da Nara Leão, sabe? É um mestre dos mestres, né? Então, a gente já tinha um universo muito comum, assim. Uma vez que o Zé esteve aqui no Rio, eu chamei o Jonas, a gente foi ficando mais amigo, assim. O Pedro, eu já conhecia muito do trabalho com a banda C, do Caetano, aquele disco que ele fez com a Gal, achei muito bonito, né? Como é que é o nome mesmo daquele disco? Um super disco da Gal, assim, que foi a grande volta da Gal para o mercado. Então, eu já tinha assim, um conhecimento, assim, mas eu não conhecia ele tanto pessoalmente, mas conhecia mais o trabalho dele. E aí a gente foi conversando, eu sabia que o Jonas estava produzindo, não sei o quê, e a gente fechou esse negócio. E o que eu virei para eles, que eu achei que 2 coisas que eu disse para eles. Eu falei, gente, olha só, eu quero que vocês me tirem dos anos 80, eu não aguento mais ficar caleidoscópio, natureza humana, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Foi maravilhoso, eu sofri, então eu sempre livre, pelo amor de Deus, sabe? Sofri, eu nem lembro. Eu estava lembrando, eu falei, deixa eu lembrar do Sempre Livre. Você está me pedindo aqui para lembrar coisas da Gal, Eletro, qualquer coisa, acho que o disco da Gal, não lembro. Daqui a pouco a gente vai lembrar aqui. A gente vai lembrar. E o Soul Free, eu falei, que era o Soul Free, né? Como é que era o Soul Free? Não, pelo amor de Deus, sabe? Era outra pessoa, outra época, outra idade, sabe? Então, assim, fica muito difícil. Eu fico até magoada. Eu vou dizer para vocês, eu vou te confessar uma coisa. Agora que eu estou lançando esse disco, aparecem milhões de pessoas. Eu adoro Sempre Livre. Eu adoro Natureza Humana. Essa música. Aí eu fico com vontade de esganar o sujeito, que eu falo assim, porra, ouve o que eu estou fazendo agora, cara. Eu estou lançando Ainda bem disco, que eu ouvi o disco e esqueci que você cantou o Soul Free. Você vê que só agora que você está falando. Eu acho o meu melhor trabalho. E graças a Deus, de vez em quando vem o Jorge Liz, vem alguém que fala, porra, Dulce, é teu melhor trabalho. Eu falo, graças a Deus, Jorge, você falou isso, porra. Ou então vem o Carlos Eduardo também, do Célula Pop, fala, pô, Dulce, teu melhor disco. Eu falei, pô, graças a Deus, cara. Entendeu? Porque tem gente que a fila anda, sabe? Eu não posso ficar minha vida inteira, não só. Agora já não é cantando Sempre Livre. Eu não aguento mais cantar caleidoscópio, entendeu? Sabe, eu sou uma criadora. É que você falou, porque eu não ia nem me referir, não. A gente falou do Sempre Natureza Humana. Natureza eu adoro. Humana. Por isso que eu fiz esse DVD em 2017. Eu lancei um vinil de gravações antigas. Uhum. Gravações que eu tinha feito na década de 90 e que nunca tinham saído. Muitas coisas gravadas, muitas parcerias com o Frejá, que eu fiz na minha própria versão, coisas que foram gravadas pelo Barão Vermelho. E que eu não tinha gravado, como Guarda Essa Canção, como Vida Frágil, enfim, o Poeta Está Vivo também, eu fiz uma versão, não sei o quê. E
Exatamente, porque as pessoas não sabiam mais de quem eu era, entendeu? Assim, as pessoas. Claro. Teve uma época que eu escrevi crônicas para a internet. Aí tinha gente que achava que eu era escritora da internet. Você assim, fez, chama Caleidoscópias, né? Um livro você lançou de crônicas. Né? Um livro de crônicas. Então, para a geração mais nova, que me conheceu nas crônicas, nem sabia que eu cantava, entendeu? Então, assim, tem gente que durante a década de 90 eu fiquei compondo para o Barão Vermelho, enfim, muitas coisas que foram gravadas pelo Barão e por outros artistas. As pessoas também não sabiam que eu era cantora ou que eu era autora daquelas músicas. Então, tipo assim, a imagem da Dulce, o nome dela, ligado estava tudo meio em pedaços, era um caleidoscópio, ninguém sabia mais muito quem eu era, entendeu? Então eu resolvi lancei esse primeiro disco e depois eu fiz um DVD, gravações, enfim, eu fiz esse DVD, que foi um registro no Sesc Belenzinho. Quando a gente lançou o vinil, a gente eu fiz essa parceria com o Canal Brasil, e onde eu resolvi colocar todos os sucessos. Música em Maresia, chama, né? Música e Maresia, exatamente. Eu resolvi colocar todos os sucessos e gravações dos meus 3 discos que eu gravei na EMI e também coisas desse vinil. Para exatamente, tipo assim, gente, olha só, vamos juntar tudo, a Dulce do Sempre Livre, não, mas assim, a Dulce do Caleidoscópio, do Natureza Humana, também a Dulce do Numa Praia do Brasil, também a Dulce do Tempo Circular com Paulo Monarca, também a Dulce, sabe? Juntei tudo, coloquei tudo ali e falei, olha, agora tem um DVD, um audiovisual com todos os meus sucessos, que conta a minha história da minha carreira, contada por mim, inclusive eu fiz uma narrativa entrecortando esse especial. Foi um especial de televisão, né? Na verdade, Canal Brasil, eu sei. Não saiu o produto físico. Então, para fechar esse ciclo e começar outro ciclo, outra coisa, para ver se eu consigo andar para frente. Entendeu? Assim, para ver se eu consigo colocar o meu trabalho para fora, colocar o meu pensamento. E está colocando, tenha tranquilidade sobre isso, está colocando. O disco era o Estratosféricas, talvez? Esse que o Pedro participou? É outro, não. Então eu me enganei. É aquela que fala, dói, tudo dói. É um disco muito conceitual, entendeu? Então já não é o Estratosféricas. Um disco todo silencioso. Eu tenho que me lembrar aqui, porque é um disco... Ficamos devendo aqui. Eu estava procurando, mas depois a gente acha. Vamos ouvir mais 2, Obra Aberta e Com Mais Prazer? Vamos nessa? Vamos nessa. Então vamos lá. Roda! Gosto dessa nossa sintonia, a distância que aproxima. Voando me sinto mais perto de você e não me importo se a promessa de amor não se cumprir. Estar vivo é jurar amor eterno sem saber. E se o amanhã não acontecer e escorrer como um sabonete, valeu a pena viver. Já é carnaval em Paris, vamos nos conhecer. Faça bom uso de si pro meu prazer. Um jogo de perna em close, na tela em transe. E não se importe se o que você ama desaparecer. Ser livre é perder cada instante desejado. E se o amanhã nos regenerar o coração numa obra aberta, valerá a pena viver.
Faça bom uso de si pro seu prazer. Jogo de perna em close, na tela em transe. E não se importe se o que você ama desaparecer. Ser livre é perder cada instante desejado. E se o amanhã nos regenerar o coração numa obra aberta, valerá a pena viver pra te conhecer. Voltar pra você, quase sem palavras, quase voltar pra você, quase sem pintura, quase sem poesia, voltar pra você com mais prazer em luas, em marés. Na escuridão de um céu de estrelas, mundo que nos presenteia verões. Pra quando você chegar em silêncio, e se em algum momento a música me roubar dos seus abraços e o universo nos contamina como um vírus minúsculo contamina para o tempo. Vou me distrair, brincar de amar, viver, pra voltar pra você com mais prazer. Voltar pra você. Voltar pra você. Quase sem palavras, quase. Em luas, em marés. Estamos de volta com a Dulce Quental lançando Sob o Signo do Amor, esse trabalho que ela começou lá em Angra e aí depois trouxe a turma para o estúdio para colocar em prática. Você gravou tudo aí no Rio de Janeiro? Foi na época da pandemia? Foi no fim? Quer dizer, a gente ainda está em pandemia. Não, foi, digamos, né? foi. Que época que você gravou tudo isso? Quando eu voltei,
é aquilo que eu te falei, eu tinha falado para os meninos duas coisas. Olha, se respeitem, eu não quero, me tirem dos anos 80, vamos avançar, Me vamos tirem dos explorar. anos 80 é muito boa essa frase. Eu não quero nenhum clichê. Quando surgir algum clichê sonoro, um tecladinho, eu falei, pelo amor de Deus, me lembro dos anos 80, não. Entendeu? Eu queria, vamos sair dos clichês, da linguagem, daquela linguagem que para mim é uma tinha uma bateria, tá? Uma datada. bateria dos anos 80 que você ouve sempre. É uma linguagem datada, entendeu? É uma linguagem daquela época datada, foi interessante, foi legal, mas vamos andar para frente, né? E respeitem o silêncio, quer dizer, vamos trabalhar com a questão do violão do compositor, com as pausas, com as inflexões do compositor. Então, lá em Angra, eu gravei todas as músicas em violão e voz, já muito próxima da sonoridade final. Escrevi todas as partituras também, mais ou menos já tudo cifrado. E quando eu fui, a gente se reuniu na casa do Jonas, o estúdio do Jonas é um estúdio muito pequenininho, dentro da casa do Jonas, e a gente se reuniu lá, eu, Pedro e ele, e começou a gravar tudo em guitarra e voz, que foi o que eu propus a ele. Vamos tentar construir a partir do violão do compositor, que eu acho que é uma marca da própria música popular brasileira, né? Grandes discos foram compostos assim, né? A partir dessa estrutura, dessa inflexão. Porque, principalmente disco de cantora, quando você faz um arranjo, a cantora tem que entrar naquele arranjo, às vezes, sabe? Ela tem que se adaptar a uma respiração que, às vezes, não é nem dela, né? Então, eu, como compositora, dando meu tempo, e esse tempo era um tempo lento, era um tempo cheio de pausa, era um tempo reflexivo. Eu acho que foi muito feliz, eu acho que Pedro aí, o talento do Pedro foi fundamental. Porque, primeiro, Pedro não tinha preconceito, ele não tem preconceito, ele acolhe. Assim, o fato de eu não sou uma grande violonista, ele pegou as minhas ideias, ele achava legal, tudo ele aproveitava, ele tocava melhor aquilo, desenvolvia melhor aquilo. Então, foi muito bom. Ele não tem ego, coisa que eu encontrei assim. Tive muita dificuldade a minha carreira toda de trabalhar com músicos que são muito... que ficavam muito... Que se acham? Aqueles guitarristas... Tem uns guitarristas dos anos 80 que o cara falava, se achava, né? Nunca... O cara ficava muito incomodado pelo fato de eu querer que ele tocasse um pouco do meu jeito, vamos dizer assim, de eu querer impor um pouco o meu jeito. Ele ficava muito incomodado com isso. Quando o Pedro, ao contrário, ele achava ótimo essa contribuição. Serviço da artista, da compositora. Serviço, ao contrário. Isso foi muito legal. Ele não queria me transformar numa outra coisa, sabe? Teve toda uma coisa de estar sempre de se colocar, essa coisa generosa, de colocar as habilidades, tanto Pedro quanto Jonas, né? De se colocar a serviço, no fato de ser mulher também, de dizer, né, como que eu quero as coisas. E às vezes a gente trombava, lógico, mas, sabe, no geral, eu acho que essa escuta que eles tiveram foi uma coisa que eu nunca encontrei. Entendeu? Assim, quase por ser uma geração mais nova. Não, e é legal isso aí, né? Isso é muito legal eles terem essa percepção, né? Porque de deixar o ego para cá, ou eu sou o guitarrista, não, você está trabalhando para a composição da Dulce, não tem que... Não, e se colocarem... à disposição e, como se fala, a serviço. Não, foi incrível. Né? E o Jonas também... E aí, assim, a gente teve assim, uns 4 ou 5 encontros presenciais. E logo depois a pandemia se agravou, então a gente teve que ir para a coisa virtual. E aí foi realmente mais difícil para mim, porque estava muito gostoso a coisa de nós 3 juntos. Todos juntos, sabe? Né? Muito orgânico, muito fácil, muito fluido, sabe? E a gente praticamente já tinha um disco ali, sabe? Nós 3 aqui, só guitarra e voz, a gente já tinha um disco muito bom, porque as composições estavam muito bem resolvidas, as harmonias estavam ali, sabe? Estava tudo muito orgânico, porque eu acho isso, foi uma coisa que eu aprendi muito na música. Quando você resolve bem as coisas na base da composição, você precisa botar muito pouca coisa em cima, sabe? Claro. Quando a coisa não está bem resolvida, é que você fica tentando consertar, às vezes... Menos é mais, né? Daquela velha menos história. É mais. Eu sou da política de que menos é mais. Então, e a simplicidade, eu aprendi com muitos músicos da velha guarda, né? Anteriores à sua geração, que eu também sou anterior à sua geração, bem mais velho, né? Que é aquela coisa da simplicidade. É muito difícil achar isso, né? Quer dizer, porque você tem o som, aí o cara quer, né, não vou fazer isso.
As pessoas tocam demais, esse que é o problema. É porque assim, eu tenho uma formação de jazz, entendeu? Eu gosto de jazz, e o jazz, se você vê as boas gravações, que não tinham nem overdub, né? Aquelas gravações, sabe, tá tudo no lugar, entendeu? As pessoas tocam pouco e todo mundo escuta todo mundo, sabe? Tem os espaços, tem vazio, é impressionante. E você vê, a minha briga a vida toda foi que o cara chega lá e o cara toca demais, ele acentua todos os tempos, não tem tempo suspenso, não tem espaço para o outro, entendeu? É insuportável, entendeu? E agora eu consegui isso com os meninos, mas não foi fácil, porque muitas vezes, às vezes, terem outra experiência, davam muitos tempos todos, eu falava, não, tirava tudo, limpava tudo, sabe? Tirava, vamos deixar... Simplicidade, né? Buscar, vamos encontrar essa simplicidade. Só que essa simplicidade, muitas vezes, você escuta uma coisa que o outro não escuta. Então, muitas vezes, você tem que construir para desconstruir. Entendeu? Então, por exemplo, apenas uma fantasia, a gente construiu uma coisa e aí eu achei que ficou careta, que não ficou o que eu queria, soava um pouco, era uma composição um pouco mais tradicional no início, pela maneira como eu tinha composto. Aí depois a gente desconstruiu, foi tirando tudo. Algumas deram mais trabalho, porque o Jonas trabalha muito, e eu aprendi muito com ele isso, de uma forma empírica. Ele dando cabeçadas, às vezes, sabe? Vai errando. Errando e aprendendo. Errando e aprendendo. E muitas vezes, isso me deixava muito ansiosa, quando a coisa ia para um lado que era muito diferente daquele que eu, desde o início, enxergava. Mas muitas vezes você tinha que deixar a coisa mais solta, dar muita nota fora, errar mesmo. E quando você não conhece as pessoas, você está trabalhando pela primeira vez, as pessoas têm muita vergonha de errar na frente do outro, muita vergonha de ter uma ideia ruim ou de dar bola fora, sabe? E conforme você vai ganhando a intimidade, é muito legal, porque aí todo mundo vai perdendo a vergonha de errar. E só é possível acertar se você pode errar, se você tem a liberdade de errar. Isso é um processo bem interessante, porque antigamente, não precisa dizer, né, porque você conhece também, vinha lá o arranjador e impunha determinado som, e os músicos tinham que executar e vamos que vamos, né? Não havia essa troca de figurinha, né? O arranjador bolava um negócio e vamos... Pior do que isso, na minha época, do Délica e tudo, pior do que isso é que o produtor chamava os músicos, os guigueiros, né? Os músicos da época, que eram os que gravavam, né? Sem os caras ouvirem a música, eles chegavam no estúdio e faziam o quê? Os velhos clichês, não tinha nem arranjo, eles iam tocando ali e a coisa era o óbvio. E para você, por isso que no Délica, por exemplo, o Délica é um disco irregular, mas é um disco que tem uma tentativa de sair dessas fórmulas prontas, entendeu? De cantora, por isso que eu chamei os Ronaldos dos Titãs, os Ronaldos que tocavam com o Lobão, chamei os Titãs para gravarem comigo, entendeu? A Claudinha e Betinha Maia, só tem o pessoal do Ojeriza, entendeu? Eu queria fazer uma New Bossa, mas aí o Mailton chamou o João Donato. Pô, acho maravilhoso o João Donato, mas ele fez a bossa João Donato, entendeu? Uau. Não era exatamente aquilo que eu queria, mas pô, foi maravilhoso tocar com o João Donato. Então, mas porque não existia essa coisa, não existia um Pedro e um Jonas muito naquela época, a não ser que como no Voz Azul, que eu chamei o Ebert, aí o Ebert produziu algumas faixas, e aí eu pude encontrar essa sonoridade um pouco mais junto com ele, entendeu? Mas isso tudo hoje você consegue porque você é um artista independente, tem o seu selo e tal, você pode fazer. Se você tivesse ligada nas antigas, né, as grandes majors, como que era como nos anos 80, teria que ter essa imposição, né, do arranjo, do artista, que você nem tem nada a ver com o seu som, que ele ia lá tocar no estúdio. Grandes músicos de estúdio, mas que não tinham nada a ver. Grandes músicos de estúdio, não tinham nada a ver. Então, isso foi eu tive sempre problema de produção, e os meus 3 discos na EMI tiveram problema de produção, os 3. O do meio, Voz Azul, que eu considero o melhor, foi aquele que eu chamei 3 produtores diferentes e para, na verdade, ficar na maior parte do tempo sozinha com o técnico do estúdio, entendeu? Que eles iam lá, faziam umas coisinhas e, na verdade, eu consegui fazer um pouco o que eu queria ali, na tentativa do acerto, entendeu? Mas, assim, por isso que eu considero realmente esse disco ali. E aí, o que aconteceu? O Jonas foi lá, encontrou uma linguagem de MPC tocadinha, eletrônica, que é uma eletrônica tocada, então tem a coisa humana e
tem a coisa eletrônica, dos barulhinhos, entendeu? E o Pedro, com bom gosto que ele tem, botou aqueles baixos incríveis. Guitarras depois, também, toca uma guitarra maravilhosa. Super lindas, e aí o teclado, e o Jonas tem vários teclados vintage. O Jonas não é um tecladista, ele não tem a performance de um tecladista, mas ele faz as intervenções, ele tem bom gosto, entendeu? Ele tem escuta, e tem os timbres legais. Então, o resto entrou ali muito de apoio, mas respeitando muito a relação voz e guitarra. Agora, a dificuldade maior depois foi as mixagens. Foi muito difícil, porque é aquilo que eu te falei, as pessoas não escutam as mesmas coisas. Então, as mixagens demoraram 3 meses também, entendeu? As mixagens. Assim mesmo. Porque é o produto final, ele pode melhorar um disco e pode até... Não, porque é o seguinte, modificar um disco. Aquela relação de sintonia fina entre os instrumentos que a gente criou ali, quando você passa para uma outra escala, todo mundo sabe a mixagem, o que você faz? Você muda a escala do som, você tem que dar volume, entram compressores, entram efeitos, entram coisas, e na hora que você muda de escala, a relação entre esses elementos muda também. Se você não souber administrar bem isso, você muda sons, você muda as relações, você faz outro disco. E a maior parte dos discos, quando você segue fórmulas, existem fórmulas também nessa questão da mixagem. Por isso que é importante você trabalhar com engenheiros de som que são artistas. Músicos de preferência, né? Então, por exemplo, o Dudamel é um artista. Ele é capaz de realmente criar com você, ou chegar no que transportar aquela relação que você criou ali a seco para uma outra escala. Mas, para isso, você precisa conseguir passar isso para ele, precisa escutar o que você escutou. E aí, às vezes, é complicado. Então, isso demorou. Por quê? Porque a bateria não tinha que subir a bateria e baixo, como você sobe, geralmente, né? Você clica, vê o som do bumbo, depois você vê o som da caixa, depois você bota o baixo. Geralmente, você bota o chão, né? E depois você vai subindo. Era ao contrário, porque era João Gilberto, era guitarra e voz na frente. A voz foi gravada com Neumann, valvulado, a respiração ali, tinha que estar aquilo ali, entendeu? Essa intimidade de trazer a pessoa para dentro, fazer a pessoa, obrigar a pessoa a respirar junto com você. Tem um amigo meu que escutou e falou assim, Dulce, você obriga a gente a respirar junto com você, né? Você pega e obriga. Então, isso tudo inverte a relação toda da mixagem, porque tudo tem que estar a serviço dessa voz e dessa condução da guitarra. Então, as outras coisas entram ali como apoio num outro plano, não pode mudar, não pode botar muito reverb na voz, não pode botar muito compressor dos instrumentos. E se você pega um cara do mercado que está viciado, que trabalha com esse som padrão, comprimido, o cara não entende, com o som sabe? que o público, o som que do mercado também tem isso, o som da moda. Da moda. Então, na verdade, esse disco, o que ele tem de mérito, isso tudo é muito triste. Assim, quando você percebe, como você está percebendo, com alguns críticos ou com alguns ouvintes, conseguem realmente perceber o que tem ali, trabalho artesanal de toda essa equipe, né? Desde das composições até a questão da voz, dos graves, né? Do chegar em regiões muito graves e de uma maneira muito clara, né? Porque também você vê o padrão adulto contemporâneo das cantoras é sempre agudo dentro de uma forma em que todo mundo acaba muito parecido, sabe? É um tipo de técnica vocal. Tem tanto trabalho criativo. Tem aquele autotune que é um porre, né? Autotune, aquele é muito chato. Tem tanto trabalho de invenção, sabe? E aí você vai e esbarra numa espécie de paredão do senso comum generalizado, que não é só, sabe, desde a grande imprensa, né, até as grandes rádios, até o... E aí você não tem como ficar deprimido, porque o negócio barra ali, entendeu? Assim, não consegue nem chegar nas pessoas, né? É o que nós estávamos falando no começo, exatamente, falando sobre as redes sociais. Vamos ouvir, por favor, vamos ouvir Morcegos, você vai... Morcegos à Beira-Mar, e na sequência a Arte Não É Uma Jovem Mulher, que é a parceria sua com o grande Zé Manuel, que esteve aqui, um maravilhoso pianista, autor incrível. Vamos ouvir então. Roda!
tempo da paixão, porque ninguém notou. No dia em que eu senti na perna sua mão, quando você me convidou no hall do elevador, sentados no sofá, no escuro do cinema, os corpos seminus debaixo do lençol, no calçadão do Leblon, nasceu assim como brotam os amores, como nascem os poemas, morcegos de Ipanema, em conversas no jardim, fisgado sem saber. Em Paris eu bordo la cena por artimanha de um cupido à beira-mar. No hall do elevador, sentados no sofá, no escuro do cinema, os corpos seminus debaixo do lençol, no calçadão do Leblon, nasceu assim como brotam os amores, como nascem os poemas, morcegos de Ipanema, em conversas no jardim, fisgado sem saber. Em Paris eu bordo la cena por artimanha de um cupido à beira-mar. Fisgado sem saber, o amor uma canção, no tempo da paixão, porque ninguém notou. Histórias que só pra contar. Não há mais sentido senão te amar.
histórias que só pra contar. Não há mais sentido se não te amar. Não há mais sentido se eu não te amar. Estamos de volta com a Dulce Quental na reta final, que ela tem compromisso hoje também. Nós temos que resolver tudo isso aqui, nós temos que ouvir mais três músicas. Poucas palavras, Amor Profano e Tudo Vai Passar. A gente vai ouvir no final essas três. Amanhã eu estou fazendo 62 anos, né? Opa, parabéns então aqui na rádio já, antes de mais nada. Pois é, então eu marquei um almoço com amigas assim de infância, sabe? Então eu tô indo pra lá legal. daqui a pouco. Não, tudo bem, beleza. Não tem problema. E a gente vai comemorar aqui o seu aniversário, tocando as últimas 3 faixas aqui, Poucas Palavras, Amor Profano e Tudo Vai Passar, para finalizar o disco. Mas antes eu queria, aproveitando o finalzinho, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pode entrar em contato contigo, né? Dulce Quental pela internet, Instagram. O que você costuma responder? Aonde você costuma responder? Eu sou super acessível, eu sou um operário da canção, eu estou na linha de frente, eu que faço tudo. Eu subo meus discos para a plataforma, eu edito as minhas músicas, eu faço marketing digital, eu falo com as pessoas no Facebook, no Instagram, eu sou uma pessoa acessível. Então, no Instagram é Quental Dulce, no Facebook tem a página oficial que as pessoas podem entrar em contato. Eu tenho um site também, dulcequental.com.br, onde eu mostro meu trabalho. Então, é tudo muito fácil. Legal. E todos os discos anteriores que a gente falou aqui, o 7º álbum de estúdio, incluindo esse que você falou, Música e Maresia, que saiu em LP também em 2016, Avião de Combate, Délica, Voz Azul, Dulce Quental e Beleza Roubada, tudo isso aí está na internet, eu quero lá pesquisar, nos Spotify da vida, está tudo lá. Está tudo no Spotify, quase todos estão no meu selo, só não está o Avião de Combate, que é da Sony, né? Os da EMI, a EMI, que hoje é Universal, licenciou tudo para mim. Então, eu é que distribuo. Está tudo no cafezinho. Está tudo no cafezinho. Está tudo no cafezinho. No cafezinho, que bom. E aí você responde... No YouTube também. No YouTube. E você costuma responder mais pelo Instagram? Você usa mais Instagram? Não, respondo tudo. Eu respondo tudo. Tem site também, Dulce? Desculpe aqui. Tem site, eu falei, é dulcequental.com.br. Dulcequental.com, é o site. E aí você responde por todos... E por não estou falando canais. Se no site tem todo o material. Se quiser comprar o CD via cafezinho, como é que faz? Ainda físico, né? Eu estou naquela coisa antiga, por isso que eu preciso saber. Cara, eu estou louca para fazer o CD físico, eu estou louca para fazer, mas está faltando isso, está faltando dinheiro. Na verdade, o artista, o investimento é muito grande, entende? Assim, então, está faltando Legal. Um pouco de fôlego. Então, eu quero agradecer, Dulce, a tua participação aqui no programa e esperar você vir aqui, né? No estúdio, quando lançar o disco aqui em São Paulo, né? Que você está querendo fazer o show, mas está vendo o momento certo, né? Para lançar. Né? É isso aí. Bom, e agradecer muito. E a gente vai ouvir Poucas Palavras, Amor Profano e Tudo Vai Passar. Fala um pouquinho dessas 3 para a gente encerrar. Diga lá. Olha, Poucas Palavras é uma canção que ontem eu estava cantando, que eu estou ensaiando aqui já, né? Com as já está ensaiando para o show? Que legal. Estou ensaiando a voz, né? O canto. Até para não me desanimar, assim, sabe? Eu canto e aí eu fico feliz quando eu estou cantando. Quando a gente canta, a gente está no presente, né? E Poucas Palavras fala o seguinte: aproveite a onda, o sol, a pele queimada, não espere nada, porque só o que temos são esses restos, essas pegadas, os dias bons, os dias certos, breve é a vida, longa é a estrada. Né? Então, eu tento dizer isso para mim mesma, assim, aproveita o que está aqui e tal. Amor Profano é uma viagem erótica sobre a sexualidade, é muito interessante essa faixa, eu não vou adiantar, não quero ser brilho, mas vale a pena
escutar. Foi Sem spoiler, o pessoal que curte Sem spoiler, sem Beleza. spoiler. E o Arthur na parceria? O Arthur Kunz mandou para mim essa base eletrônica, tem muitos anos já, deve ter uns 4, 5 anos. E a gente queria colocar uma coisa diferente no disco, e os meninos sugeriram a gente colocar essa, e acabou que eu gravei essa polifonia de vozes, então são várias vozes, várias interferências, achei que ficou bem interessante. E a última, Tudo Vai Passar, foi a última música que eu compus em Angra, e que fala dessa questão da pandemia, e coloca as coisas. Eu gosto muito de filosofia, né? E os estoicos e os epicuristas, que são filósofos pré-socráticos, né, da antiguidade grega, eles tinham muito uma sabedoria, um modo de encarar os desafios e as adversidades, entendeu? Eles procuravam aproveitar as diversidades e colocar as coisas em perspectiva, assim, sabe? Um pouco. Então, essa música ela coloca as coisas assim, tá tudo muito ruim. Os budistas fazem muito isso, então eu acho que essa música ela tem algumas ideias budistas e tem algumas ideias exatamente assim, você acha que está tudo ruim, mas presta atenção, quem é você, onde é que você está, sabe? Dentro da civilização, dentro da história, dentro do planeta, dentro do universo, quem é você? Tudo vai passar, tudo passa, a gente é nada, e aproveita então e esquece, entendeu? E tenta ver as coisas sobre uma outra perspectiva. E eu acho que essa música tem essa coisa de suportar a diversidade, né? Exatamente. Eles se preparavam, eles tinham uma coisa de exercícios espirituais, exercícios. O Foucault falava muito sobre isso também, né? Sobre o cuidado de si, a hermenêutica do sujeito. Você fazer exercícios de pensamento, de desapego em relação às coisas, que é uma maneira de você relativizar as coisas, colocar as coisas dentro de uma dimensão suportável, sabe? Eu acho que quando a gente está no presente, na atenção plena, eu acho que isso fecharia bem, a gente para de pensar no que a gente perdeu, do que a gente não tem, a gente não antecipa, para de viver no que a gente não controla. Eles falavam muito isso, né? O que a gente não pode controlar tanta coisa, né? Então, o que a gente pode controlar, né? Quem a gente é e como é que a gente pode ser feliz agora com o que a gente tem, entendeu? O que a gente pode fazer com o que a gente é e com o que a gente tem. Eu acho que quando isso é uma certa sabedoria, assim, sabe? Porque se a gente não souber fazer do presente, a gente está sempre, pensa só uma coisa, a gente está sempre em falta, sempre falta alguma coisa. Vai sempre faltar, porque se a gente nunca estiver aqui, no futuro a gente também vai estar faltando e também não vai estar lá. Quer dizer, então, não é? Então é importante que a gente tenha, em algum momento, que a gente esteja realmente aonde a gente está e que a gente simplesmente reconheça o que a gente é capaz e que a gente tem como valor. E viver essa atenção plena no que a gente está fazendo e no que a gente está vivendo, entendeu? E tentar ser feliz com isso, porque se a gente é feliz com isso nesse instante, e se a gente faz do instante seguinte essa presença também, o futuro também será isso, uma eternidade, na verdade, de presença, né? Então, eu acho que a gente tem que... a gente para de desesperar, né? Para de ficar esperando sempre que as coisas aconteçam e faz acontecer, entendeu? Beleza. Algumas músicas na música popular brasileira, tem essa citação aí que você colocou no finalzinho. Algumas delas, né? E o Tudo Vai Passar, o que a gente espera também politicamente, né, Dulce? Que passe logo, vai embora. Não, eu acho que agora esse a gente recado tem que pensar, final, né? A gente está meio numa sinuca de bico, na verdade, mas assim, eu acho que a gente não pode deixar esse governo passar, entendeu? Assim, a gente não pode, a gente tem que se unir dentro do que não é o que a gente quer, não é o ideal, mas a gente tem que voltar para um grau de civilidade, entendeu? Acho que a gente chegou num grau de incivilidade total, assim, de barbárie total, né? Em todos os níveis, né? Você vê na área da educação, corrupção na área da educação, você vê a terra dos Yanomami sendo contaminado, sendo a mineração, você vê as notícias, é assim em todas as áreas. Houve um desmantelamento total das instituições, a corrupção está em todas as áreas, entendeu? E a gente tem que conseguir barrar isso aí, porque aí eu vou te dizer uma coisa, aí sem dúvida nenhuma, se isso passar, eu saio do Brasil, eu não vivo no Brasil, inclusive a cultura no Brasil acabou.
A gente tem que pensar que a música acabou, o jornalismo acabou, o Brasil acabou se esse governo passar. A gente tem que pensar isso, a gente tem que tirar esse governo agora com a melhor chance que a gente tiver. Eu vou estar com aquele que tiver mais chance de ganhar, é isso que eu vou estar. Isso aí, falou então, Lúcia. Muito obrigado e até a próxima, esperando, como te disse, você aqui no estúdio em São Paulo, lançando o disco, que é muito legal. São 11 faixas que a gente passeou aqui ouvindo todas e a gente quer agradecer muito. Muito obrigada. Valeu, Dulce. Valeu, beijão. Prazer, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Aproveite a vista, o sol, a pele queimada. Não espere nada, porque só o que temos são esses restos, essas pegadas, os dias bons, os dias certos. Breve é a vida, longa é a estrada. Aproveite a onda, o sal no corpo molhado. Não procure nada, porque só o que temos são esses versos, poucas palavras, um sonho bom, um sonho raro. Breve é a vida, longa é a estrada. Quero seu corpo profanar seu silêncio, violar seu conforto, invadir sua intimidade. Quero seu corpo como um vírus na rede, um código aberto, decifrar sua cartografia. Rezo por seu sexo, nosso amor profano. Amo, clamo, manifesto amor, liberto. Verso a verso, boca a boca, gota a gota. Quero seu corpo, extrair seu desejo, espiar sua culpa, corromper sua melancolia. Quero seu corpo, com a fé de um santo, com a língua na nuca, explorar sua delicadeza. Rezo por seu sexo, nosso amor profano. Amo,
essa canção, tudo desaparecerá. 100.000 mortos passarão. Mais um beijo seu e essa dor no coração. Séculos de civilização desaparecerão. Nada restará, nem mesmo amor, nem mar. Tudo será engolido pelo sol. Todos os planetas e os elefantes do seu pensamento, tudo passará. Tudo que um dia você amou, toda ilusão e esperança, todo vazio e calma